Então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês a decoração desse bolo aqui que saiu na confeitaria. Então, para começar, a gente fez um fundo nele na cor branca. O tema desse bolo vai ser Toy Story, mais específico aquela menininha cowboyzinha do desenho, né? A cliente ela pediu pro mêsversário da filhinha dela. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um fundo branco e depois eu vou vir fazendo um detalhe na cor de amarelo. Esse bolo é um bolo de 1,5 kg. Ele tem 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. O meu bolo de 1,5 kg, eu faço ele na forma de 15 de diâmetro por 10 de altura, tá bom? E ele serve aí 1,5 kg, mais ou menos umas 15 fatias. Depende de quanto, do tamanho, né, que o cliente vai cortar. Mas aí, no mínimo, umas 15 fatias serve, tá bom? É só você cortar direitinho. Se vocês quiserem vídeo de como que corta os bolos, ou falando um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu tento trazer os vídeos pra vocês. Então, depois que a gente passou o chantilly na cor branca, a gente vai deixar ele totalmente lisinho, tanto na lateral quanto na parte de cima, porque aí eu vou vir fazendo o detalhe na cor amarela. Então, eu voltei o chantilly, né, o restinho que sobrou na bacia, deixei lá, coloquei mais um pouco de chantilly pra bater e a gente deixar um pouco mais molinho. Por quê? Como a gente vai passar esse chantilly em cima de um outro, tem que estar mais molinho, tá bom? Senão você vai arrancar o de baixo e vai fazer a maior bagunça. Então é sempre interessante você deixar um ponto para menos, não deixa bem firme, não, porque como a gente vai passar uma espátula, e esse detalhe que eu vou fazer vai ser na parte de cima e na lateralzinha, só que tudo na parte de cima, vocês vão ver daqui a pouco. Então tem que tomar bastante cuidado, porque conforme eu vou passando a espátula ali, possa ser que a gente passe, arranque o de baixo se ele estiver muito firme, entendeu? Então é mais por isso mesmo. Aí aqui, como que eu vou fazer? Como é o chantilly mesmo, eu vou colocar na manga de confeitar para facilitar a minha vida. E vou, tipo, desenhando, tá bom? Como se fosse a gente estivesse fazendo algum detalhe, tipo, com bico, tá bom? Vou fazer assim, porque aí vai ficar mais fácil de desenhando ele. Eu senti que ele tava um pouquinho mole ainda, então dei uma mexidinha na mão mesmo, não liguei a batedeira, porque é aquele esquema que eu tô falando pra vocês. Se bater demais, vai ficar muito firme e não vai ficar legal. Então, fui fazendo os detalhes, ó, como vocês podem ver, e depois a gente ajeita com a espátula mesmo, não tem problema. A intenção não era ficar retinho aí, era ficar mesmo uns vão em cima e embaixo, sabe? Tipo um zigue-zague, pra ficar bem bonitão. A gente seguiu um modelinho de inspiração. Eu não vou ter a foto aqui pra mostrar pra vocês, mas a cliente ela mandou e ficou, gente, ficou muito semelhante mesmo. Ela amou. E eu também particularmente amei. Eu senti que deu um pouquinho de trabalho nos detalhes, vocês vão ver daqui a pouquinho, porque eu vou fazer uns detalhes na borda como se estivesse costurando, porque a roupa do cowboy, ele tem umas linhas, algo do tipo assim. Então era tudo isso que a gente queria simular, gente. Então comecei fazendo a parte amarela, mas vou fazer mais detalhes. E a carinha do bolo mesmo vai ficar com carinha de bolo quando a gente colocar o topo, que vocês vão ver que o topo tem muito detalhe. Então, coloquei o chantilly, fui alisando tanto a parte de cima quanto a lateral. Essa partezinha tem calma, tá bom? Porque vai demorar um pouquinho mesmo, até você acertar e deixar do jeitinho que você quer. Mas tem paciência que ele vai ficar bem lisinho, bonitão. A parte de cima, as quinas, vocês sabem, né, gente? Vai empurrando pra dentro, que aí você vai tirando esse excesso, tira essas quininhas que ficaram pra cima, porque senão fica parecendo um castelinho, né? É legal para aqueles bolos que não tem tanto topo e que você quer dar a impressão do bolo ser mais alto. Mas não é o caso desse bolo aqui. A gente precisa mesmo deixar ele o mais retinho possível para ficar bacana com a decoração. Pronto, aqui ó, a gente já meio que finalizou, tá bom? Tem só alguns detalhes que eu vou arrumar, mas a gente já finalizou a decoração toda branquinha. As outras partes que vai dar o detalhe final mesmo, aí vai ser o topo e esse detalhe em vermelho que eu tô falando pra vocês. Fui tampar só os buraquinhos, porque conforme eu fui mexendo ali, eu fui sentindo que o chantilly já tava ficando poroso, e eu acabei melando um pouquinho o bolo na parte de baixo, mas não tem problema, a gente improvisa. O ideal é não acontecer isso, mas se acontecer, se você tiver algum topo que vai na frente, que no meu caso tem uma faixa que vai na frente, aí beleza, dá pra cobrir. Agora, se não, aí você vai ter que retirar ali o chantilly, começar tudo de novo, improvisar e tentar tampar essa manchinha, tá bom? Mas tem que tomar muito cuidado, como eu falo pra vocês, às vezes o trabalho já tá todo finalizado, pronto, aí a gente põe a mão no bolo, aí borra uma partezinha, aí às vezes tem que fazer um retrabalho, então tem que ter muita atenção, gente, não tem pra onde correr, tá bom? Fui tentar deixar o mais liso possível, como eu falei pra vocês, e já tava ali do jeitinho que eu queria. O detalhe que eu vou fazer como se fosse costurando é o quê? Eu vou colocar um chantilly na cor vermelha e vou fazer uns tracinhos. Esses tracinhos vai dar a impressão que é uma costura.
Eu vou fazer bem rapidinho e vocês vão conseguir ver. Aí a gente vai passando por todas as bordas na parte de baixo para realmente mostrar que esse bolo ali, ó, na lateral tem um tipo uma ondinha, um sobe e desce, um sobe e desce. É isso que a gente quer, como se tivesse mal cortado o tecido, que é realmente isso, gente, para combinar mesmo com o tema e com o personagem. Como eu falei pra vocês, o topo personalizado é a gente que fez aqui na confeitaria, tá bom? E ele tem muitos detalhes. Alguns dos detalhes dava pra fazer com o próprio chantilly, mas nesse modelo específico, a cliente tinha mandado a foto e a pessoa que fez na foto inspiração era com o topo. Mas assim, tem umas partezinhas como se fossem as pintinhas da vaca, a gente dava pra fazer com chantilly preto. Só que como a gente ia adicionar direto no branco, o que que seria interessante? Lembra dos bentos? Quem assistiu os vídeos do bento vai lembrar que o chantilly preto, principalmente preto, ele vai transferir, o vermelho também transfere. Então, o interessante é o quê? Você fazer uma camadinha branca embaixo, tá bom? Como se fosse uma pré-camada, dessas manchinhas. No caso, a gente vai desenhar as manchinhas da vaca. E em cima que a gente adiciona o preto. Pra poder não transferir, porque se for transferir, vai transferir pra essa parte. E não diretamente na parte branca aí do fundo do bolo, que senão vai parecer que tá borrado conforme vai passando das horas, tá bom? Agora, como eu falei pra vocês, bora aplicar aí esse vermelho como se fosse realmente costurando. E é uns tracinhos, gente, ó. Nada demais. Não usei bico de confeitar. Usei somente o saquinho mesmo. Cortei bem fininho e fui passando. E ele automaticamente já fez esse detalhe. Olha só como dá outra cara no bolo. O bolo tava muito sem graça. Aí quando a gente vai começando a colocar os topos, aí sim também ele vai começando a aparecer mesmo um bolo cowboy. Essa faixa marrom eu achei que ficou muito legal. Eu acabei deixando o detalhe com a manchinha pra trás do bolo, porque eu vi que não ia interferir na minha decoração, tá bom? Mas se você tiver um topo, algo do tipo, e tiver, não ficar legal ali, dá um jeitinho de tampar, tá bom? Gente, se vocês estão ouvindo muito barulho de moto, de criança falando, subindo, descendo, é por causa da escola, vocês sabem e hoje tá muito movimentada essa rua, avenida principalmente. Então, acaba fazendo muito barulho aqui no vídeo, tá bom? Mas eu acredito que dê pra vocês ouvir direitinho. E eu ir falando aqui. E como vocês sabem que dá muito trabalho gravar os vídeos, editar e trazer aqui pra vocês, ajuda a gente curtindo esse vídeo bastante, tá bom? Comenta aqui embaixo, nem que seja uma carinha, tá bom? Pra mim saber que vocês estão assistindo. Se inscreve no canal, porque eu tô soltando vídeo 3 vezes na semana, então tem muito conteúdo aí pra vocês, tá bom? Tanto vídeo de decoração, quanto montagem de bolo e receitinhas, enfim, tem um monte de vídeo aí pra vocês assistirem, tá bom? Maratona é o nosso canal. Se inscreve, como eu falei pra vocês, e compartilha também esse vídeo com alguém que tá aprendendo, ou se você gostou do modelinho, manda pra essa pessoa aí, tá bom? Pra ela fazer pra você. E bora lá finalizar esse bolo, que a gente tá quase terminando, tá bom? Eu já vou chegar com a câmera mais perto pra vocês verem todos os detalhes. E como eu falei pra vocês, gente, olha só, o bolo com a carinha da bonequinha, da personagem, com bastante detalhes. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!